O alto mar vai sem saber se volta, mas tem que a vida ganhar, a vida ganhar. Começou. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Diogo. A professora Luísa também está aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de conhecimento. Vamos dar continuidade àquele assunto que nós estávamos dando lá no podcast, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre senso comum. Vamos retomar aquele assunto que nós trabalhamos todo o primeiro bimestre, para depois nós entrarmos num assunto importante que vai nos ajudar bastante a entender as ciências humanas e sociais no segundo bimestre, que é o positivismo. Né, Luiz? Então, a gente hoje vamos falar um pouco mais sobre como funciona essa história de positivismo e qual a importância dele na ciência. Isso, falar? Pode. A ideia, quando a gente olha para o saber, né, é que o conhecimento, ele tem, olhando para o saber que a gente tem da aula, ele tem 4, 5 perspectivas diferentes, né, formas da gente trabalhar esse conhecimento. Então, tem pela perspectiva da mitologia, que foi a nossa última aula, tem pelo senso comum, que de diversas formas durante as aulas vocês viram com a gente, aí hoje a ideia é a gente dar uma limpada no que vocês estão pensando e como é que apareceu nas aulas. Tem pela perspectiva da religião e do pensamento espiritual, né, para quem quer usar essa palavra. Tem pela filosofia da ciência e pela própria ciência enquanto um conhecimento científico mesmo, né? É bem redundante mesmo, galera. E aí a gente vai passar um pouquinho por essas 5 características, tá? A última aula a gente falou bastante sobre mitologia. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre isso, como a mitologia é uma forma de conhecimento, vocês mandem pra gente, tá? Hoje a gente vai se ater mais ao caminho que a humanidade percorreu, ao caminho que a sociedade ocidental percorreu para chegar no conhecimento científico, tá bom? Então, gente, para retomar aqui aquilo que nós estávamos falando, então vamos começar com a ideia de senso comum. Senso comum nada mais é do que aquele conhecimento que pode ser naturalizado a partir da prática, a partir da observação prática que nós temos no nosso cotidiano. Então, isso daí nós já trabalhamos bastante, eu, a Luísa, os outros professores, a Thaís, o Fábio também, né? Então, a questão mais básica do senso comum é aquele tipo de conhecimento que vai trabalhar os saberes práticos do cotidiano, do dia a dia, que é passado de geração a geração. Nós podemos principalmente trazer do senso comum aquele aspecto que é negativo dele, que acaba sendo a naturalização do conhecimento. Você deixa de questioná-lo, você aceita como ele é, e de certa forma você não rebate esse tipo de conhecimento. Então, para formular uma alternativa a esse conhecimento, nós vamos trazer hoje o tipo científico. A ciência nada mais é do que uma tentativa de conhecer, de observar o mundo através de um método empírico de observação. Então, você envolve observação, envolve pergunta, envolve produção de hipóteses, produção de experimentos para testar sua hipótese, para depois chegar numa análise de dados que vai definir se você está com uma teoria, se for positivo, ou se você tem uma refutação, caso seja negativo, certo? Então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre qual foi o contexto histórico que vai surgir essa questão, sobretudo do positivismo e como ele vai afetar os nossos estudos nas áreas de ciências humanas e sociais, tá bom? Então, como o Diego falou, a gente vai olhar um pouquinho para o contexto histórico, né, para entender por que o positivismo ele surgiu e a importância do positivismo e as heranças que ele tem para hoje. E aí a gente precisa pensar um pouquinho, né? Lembra um pouco nas aulas comigo e com a Babi, a gente sempre questionava vocês sobre a forma como vocês estavam se relacionando com o conhecimento histórico. Teve uma atividade que vocês tinham que definir o que era história. E aí é muito comum a gente pensar que a história é o passado só, ou é a questão do tempo. Mas, para nós hoje, e para as ciências humanas no geral, é sempre importante a gente pensar na perspectiva da relação, tá? A história não é só o passado e a história não é só o homem. A história é a forma como esses dois fatores vão se encontrar e vão se relacionar. Por que isso
é importante a gente ter em mente? Porque quando a gente vai olhar para o passado, a gente tem que entender qual é o percurso que a humanidade fez para chegar no século XIX e o positivismo ter essa força enquanto uma proposta de pensamento, né? Uma proposta epistemológica, que a gente chama. E aí vocês vão receber o material depois, eu vou pedir para vocês olharem um pouquinho para uma linha do tempo que a gente chama linha do tempo do pensamento, né? Primeiro, eu queria deixar claro que a gente está trabalhando aqui dentro de um contexto histórico, geográfico específico da Europa, do pensamento ocidental. Então, tudo que a gente for falar aqui vale pro pensamento ocidental, tá? E aí vocês vão olhar nesse materialzinho essa linha do tempo. Nessa linha do tempo tem 4 pilares que a gente pode pensar assim do pensamento ocidental. Primeiro, quando o homem tinha uma força, uma característica do pensamento muito ligada à religião cristã, então a preocupação do pensamento estava ligada às revelações divinas, ao estudo das escrituras pelos padres, pelos monges. Isso lá na Idade Média, nos moleiros, nas universidades que existiam na Europa naquele período. A formação do pensamento, nesse contexto, a gente chama de escolástica, tá? Que é uma corrente filosófica que vai se até a essa preocupação, como o homem se relaciona com a revelação divina, como o homem se relaciona com Deus, com a fé cristã, com a Igreja Católica. A produção do pensamento está ligada a isso. Depois de várias mudanças culturais, políticas, econômicas, que nas aulas mais para frente a gente vai saber melhor, o pensamento ele muda a chave, assim, ele vai acrescentando ou modificando algumas preocupações. E aí a gente chega num ponto que eu acho que vocês têm um pouco mais de familiaridade pelo contexto escolar, que é o do humanismo, que é o momento do renascimento cultural, que é o momento que tem Leonardo da Vinci, que é o momento das pinturas, o momento que a gente tem mais aproximação. E esse é o momento, se vocês estão se lembrando, que o homem ele se coloca dentro do pensamento como central. Ele precisa produzir um conhecimento e produzir um saber a partir de como ele se relaciona com o mundo. Então, a igreja, a fé cristã, ela sai de foco e entra o homem, tanto que tem aquele termo que a gente que se usa muito, né, que é o do antropocentrismo. O homem deixa de ter um pensamento religioso nesse período? Não, ele não deixa de ter um pensamento religioso, mas o problema principal passa a ser o homem e não a igreja. E aí, no desenvolvimento das transformações que a Europa vai passando, esse humanismo ele vai enfrentando novos questionamentos. E chega ao ponto de pensar o que é a razão humana. Lá mais para frente vocês também vão entender que essa preocupação de entender o que é a razão humana é uma preocupação constante na filosofia e nos pensadores, e tem várias formas de se pensar sobre isso, de fazer esse raciocínio. Mas o que é importante vocês terem em mente agora é que o homem está buscando a razão. E ele vai buscar essa razão de 2 formas nesse período. Para alguns, tem o pensamento cartesiano, que é essa razão abstrata, essa razão calculada. Então, a gente tem a influência dos Descartes, tem as influências dos matemáticos. E para outros, a razão ela passa pela experiência, né? Pelo como é que eu posso dizer? Pelo a gente pensar, refletir sobre a experiência, que são os empíricos. Então, para os empíricos, diferente dos racionais, o homem ele só vai chegar na razão depois de refletir sobre a sua experiência. Eles não trabalham com a ideia de ideia inata, né? A ideia abstrata, a ideia que o homem chega só pelo raciocínio, como se não tivesse influência de fora. Essas são as questões. Por que a gente está falando tudo isso? Porque o positivismo vai olhar para isso e vai trazer outras preocupações, outros contextos, outras formas de ter essas mesmas questões. Não é que elas desaparecem do contexto, né, da sociedade europeia ocidental. Não. Os positivistas têm esse acúmulo de discussão, têm essas referências anteriores de outros pensamentos, e eles vão trazer uma nova proposta para isso, para esse problema da razão, de como o homem chega na razão e como o homem produz um conhecimento racional. E aí acho que o Diogo vai falar um pouquinho agora para vocês sobre isso.
Então, gente, então, para entender um pouquinho melhor a ideia do positivismo do Comte, nós temos que trazer outra teoria que ele vai elaborar bastante, que é a lei dos três estados. O que é essa teoria? Essa teoria, o Comte vai pegar a história humana e vai dividir em três etapas principais. A primeira etapa é o estado teológico, a segunda etapa é o estado metafísico e a terceira etapa é o estado científico ou estado positivo. Então, cada uma dessas etapas vão ser representadas por um tipo de conhecimento predominante daquele período. Então vamos começar pelo estado teológico. O estado teológico representa uma das primeiras formas de produção de conhecimento humano. E é um conhecimento que tenta justificar todos os fenômenos naturais que aconteciam naquela época através de intervenções divinas ou sobrenaturais. Por exemplo, acontece uma seca enorme na minha comunidade e para eu conseguir reverter essa seca enorme e voltar a chover, eu preciso praticar orações, preces, oferecer rituais, oferecer oferendas para o Deus ou a entidade responsável pelo abastecimento de água. Então, para o Deus da água ou para o Deus da chuva, enfim. E nesse contexto, nesse período, o tipo de conhecimento predominante que o Comte vai dizer que existe é o conhecimento mitológico, que é aquele que nós vimos como funciona lá na semana passada. O segundo tipo de conhecimento, o segundo tipo de estado, melhor dizendo, que o Comte vai avaliar, é o meio do caminho. É o meio do caminho para chegar-se ao progresso, para chegar-se ao tipo de conhecimento que é o melhor possível, que é o único possível, que é a ciência. E esse estado é o estado metafísico. Então, o Comte vai dizer que no estado metafísico, o tipo de conhecimento que prevalece é o conhecimento filosófico. E esse tipo de conhecimento filosófico é um conhecimento que vai abrir mão das explicações sobrenaturais, vai tentar elaborar de forma racional alguma explicação e justificativa abstrata para os acontecimentos dos fenômenos naturais e sociais, mas não vai adquirir, não vai ter ainda o critério de ciência. Por quê? Porque ele não detém um método científico, um empirismo necessário para justificar as suas posições, seus posicionamentos. Então, o estado metafísico é o meio do caminho entre o estado positivo, que é o estado onde existe o progresso, e o estado mitológico, ou melhor dizendo, o estado teológico, certo? Então, para finalizar esse raciocínio, vamos entrar no estado positivo. De novo, o positivismo não é porque o Comte pensava positivo, era alto astral, era legal, era bacana, mas sim porque positivismo vem da questão de trazer a ciência como o único tipo de conhecimento possível para o ser humano atingir o progresso. E é nesse contexto do século XVIII, século XIX, que eu e a Luiz trouxemos, que o Comte vai elaborar o estado positivo, o estado científico, que é uma tentativa de explicar tudo o que acontece de forma racional e objetiva, usando métodos científicos de observação, de investigação, de experimentação daquele critério, daquele fenômeno natural, para enfim chegar e alcançar a relação de causa e efeito daquele evento específico que você está estudando. Vou dar um exemplo. Então, nessa questão, o que vai ficar são os adventos das ciências que vão surgir nesse período, biologia, física, química, e isso daí vai inspirar bastante o Comte a tentar criar um tipo de conhecimento, um tipo de área que vai estudar as relações entre os seres humanos, as relações sociais, da mesma forma que a física. E para isso, o Comte vai usar um termo chamado física social. A física social ela vai funcionar da mesma forma que a física. Ela vai tentar explicar os acontecimentos, os fenômenos, os fatos sociais que nos rodeiam através de leis naturais, através de leis que sejam reguladores do comportamento humano. E se eu consigo definir qual é a lei reguladora do comportamento humano, eu consigo fazer com que todos os seres humanos sigam esta lei e, seguindo todos esta mesma lei, esta única lei, eu faço com que todos estes seres humanos caminhem para uma única direção, a direção da ciência, que vai ser a direção do progresso. Então, por isso que o Comte vai fazer uma comparação entre, por exemplo, a gravidade está para a Terra, assim como a ordem está para a sociedade humana. Uma sociedade com ordem, uma sociedade com leis que
garantem a ordem, é uma sociedade que tem todos os requisitos para chegar num progresso. Então, isso daí é fundamental para nós entendermos a profundidade do raciocínio do positivismo. Por quê? Porque pro positivismo, a ciência, devido a esse rigoroso critério científico, esse rigoroso método para você atingir a ciência, ela é um tipo de conhecimento que é isento de paixões, é isento de qualquer interesse político, é isento de qualquer interesse parcial. Por quê? Porque são tantos critérios, é tão rigoroso o método, que esses interesses eles vão se dissolvendo, vão se destruindo ao longo do caminho. Então, o Comte e toda a corrente positivista vai trazer a ciência como uma grande afirmação, como o único caminho para chegar ao progresso. Isso é muito importante para nós entendermos o raciocínio positivista daquele período, sobretudo nas ciências humanas e sociais, tá bom? Gente, conforme o Diogo explicou bem para vocês o que é o positivismo, quais são as prerrogativas do positivismo, a gente vai pensar um pouquinho como é que ele aparece na história, no conhecimento histórico mesmo, né? E aí, lembra nas aulas anteriores, eu e a Babi falamos sempre para vocês do que era historiografia, dessa preocupação em refletir e pensar como se escreve a história, que a historiografia se preocupa com isso, quando pega um documento, quando pega um texto, da gente identificar se a gente está trabalhando com uma fonte primária, uma fonte secundária, ou se é produto de uma historiografia, produto de um estudo sobre o conhecimento histórico. O positivismo, ele é, dentro da história, também uma corrente historiográfica, né? Então, é uma escola historiográfica, é uma escola que ditou alguns métodos, algumas preocupações para os historiadores do século XIX. De um panorama, assim, nós vamos trabalhar com 3 correntes historiográficas. Mas é importante a gente entender as prerrogativas mesmo do positivismo na história. No começo do vídeo, quando o Diogo estava conversando com vocês, eu contei um pouquinho do percurso que o pensamento europeu fez até chegar no positivismo. Eu sempre toco perspectivismo por positivismo. No acúmulo de discussões e no acúmulo de preocupações. No século XIX, para a gente entender o perspectivo na história, como uma corrente historiográfica, a gente tem que pensar 2 coisas. Primeiro, que a gente está pensando num contexto europeu de uma sociedade que está passando por um processo de aceleração da urbanização. Então, o modo de vida é um modo urbano já. Está acontecendo a segunda revolução industrial, então a técnica ela é muito presente já na vida das pessoas naquele contexto. A gente tem exemplo da importância da fotografia, das ferrovias, já é um mundo mais acelerado por conta desses acúmulos de técnica mesmo, assim. E isso influencia a forma como as pessoas estão se pensando, estão se produzindo, estão se relacionando. Lembra que a gente sempre trabalha com essa relação das pessoas, né? As coisas nunca são isoladas. E aí a segunda coisa, além dessa sociedade que está se modernizando muito rápido, é a necessidade dos estados, dos governantes se verem e se entenderem enquanto um Estado nacional, enquanto uma organização política de um Estado nacional que tem uma cultura própria, que tem uma identidade própria, que tem a sua própria história. Então, é nesse ponto que a história vai pegar, que é o calcanhar de Aquiles da história no positivismo, que ou a gente chama de história positivista, ou a gente pode chamar de história tradicional ou de história oficial. Nesse momento, os historiadores querendo ser como cientistas de uma ciência que também quer ser exata como as ciências, eles vão se dedicar à história desses povos, assim, à história da formação das nações. Então, os historiadores vão olhar para os documentos escritos, para os documentos de Estado, para os documentos políticos, como os atas, enfim, para esses documentos e vão buscar averiguar a veracidade desses documentos e vão buscar descrever essa história. Então, o historiador, nesse momento, ele tem 2 coisas: averiguar se o documento ele é real ou não e dizer, descrever como é que aconteceu o processo de formação
desse Estado, dessa nação, dessa cultura. Nesse contexto europeu, todos os estados estão buscando isso. A gente começa na Alemanha, passa pela Itália, mas França, Inglaterra, outros países que a gente não estuda com tanto enfoque, eles estão buscando isso, escrever a sua história nacional. Então, a história vai se dedicar a isso, a escrever a história desse povo, a escrever essa cultura. E o historiador, ele não vai criticar. Hoje, século XXI, sala de aula, eu e a Bárbara, a gente sempre pede para vocês fazerem o quê? Contrapor, perguntar as coisas para o texto, criticar o texto, buscar elementos no texto que gerem dúvidas em vocês, que gerem problematizações, que façam nós irmos além do texto. Esse é o movimento que a gente faz em sala de aula. Naquele período, não era isso que se esperava de um historiador positivista, ou um historiador que quer ser reconhecido enquanto um cientista de uma ciência exata, objetiva. Se esperava só que ele averiguasse o documento, se ele dissesse que aquilo é verdade ou não. Então, a gente está trabalhando com uma perspectiva de uma história oficial, de uma história destinada a grandes fatos dessa nação que quer se construir, que quer ser vista como nação, e há uma perspectiva de um historiador que não pergunta para a sua fonte, que não questiona a sua fonte. Esse questionamento, essa indagação da fonte que a gente faz em sala de aula hoje com vocês, que a gente sempre bate nessa tecla, é uma questão bem recente na história da história. A história da história, isso é uma preocupação recente. E isso é importante vocês terem clareza que a história tradicional, ela trabalha com uma forma, com um método para a fonte. Aí vocês vão estar me perguntando, mas isso é ruim? Isso não é ruim, ou é errado, ou é certo. A questão que a gente tem é que dentro daquele contexto social, dentro daquele contexto político, dentro daquelas necessidades, essas foram as escolhas que os historiadores positivistas fizeram para que a história fosse reconhecida enquanto ciência. Então, para que ela fosse reconhecida enquanto ciência, eles precisaram criar um método para isso, um método científico, um método para se trabalhar com as fontes, tá bom? Essa é a questão da escola historiográfica positivista, a forma como a gente se relaciona com a fonte. Aí agora a gente vai ver um pouquinho como é que isso chega no Brasil. Pode ir? Então, gente, é muito legal o que a Luísa está falando aí, porque o positivismo ele vai influenciar não somente a forma como as ciências elas vão ser determinadas a partir do século XIX, como também ela vai determinar politicamente algumas atitudes, como por exemplo no Brasil. Então, o positivismo ele terá influência enorme na construção dessa recém-república que vai ser construída, né? Então, quando nós falamos de positivismo, nós estamos falando sobretudo daquela questão que vai tratar dos aspectos de você conhecer a ciência, conhecer um tipo de conhecimento como se fosse algo neutro, algo isento de paixões, algo que representasse o único caminho possível e imaginado para você chegar no progresso. Então, para você fazer isso, isso daí atinge a história, isso daí atinge também a sociologia, por exemplo. Então, os grandes autores da sociologia e das ciências humanas em geral, eles vão começar a assumir a postura do positivismo através de uma perspectiva legal, uma perspectiva de que agregue valor aos conhecimentos, aos saberes que eles estão construindo. E esse é um dilema que nós enfrentamos, inclusive, em sala de aula. Todos os dias, todos os momentos, sempre quando nós falamos de ciências humanas e sociais, nós estamos falando, se deparando sempre com a questão de se é opinião ou se isso é um argumento. E quando os professores vêm e trazem os autores, os filósofos, os sociólogos, os historiadores para o debate, eles não estão trazendo gente para fortalecer a opinião dele, mas sim pessoas com diversos tipos de conhecimento que vão ter o seu conhecimento regularizado dentro de um método científico. Não é uma opinião do sociólogo, uma opinião do historiador, uma opinião do filósofo. Então, gente, o positivismo ele vai ser fundamental na constituição de uma ciência em todo o mundo a partir do século XIX e, ao mesmo tempo, isso daí também nós trataremos ao longo do segundo bimestre agora,
ele vai trazer também algumas perspectivas negativas. Então, muitas das ciências que vão surgir no final do século XIX, início do século XX, elas vão ter um viés muito político, sobretudo com o neocolonialismo e com a ideia do evolucionismo, que nós vamos tratar nas aulas de ciências humanas, assim como também algumas políticas higienistas de eugenia, que vai ser um grande fator, sobretudo no início do século XX no Brasil, onde você determina que uma pessoa é ladrão, que uma pessoa é estuprador, através do tamanho do nariz ou através do tamanho do crânio. Isso daí foi uma tentativa, através da justificativa da ciência, de que você pode prender pessoas de determinadas etnias, determinados grupos sociais da comunidade, usando como prerrogativa a ciência. Então, gente, o positivismo ele vai ser importantíssimo para a gente refletir sobre esses problemas. Agora, para tratar do caso brasileiro, nós vamos trazer aqui um exemplo literário para vocês. Nós trouxemos aqui esse livro aqui, esse conto do Machado de Assis, O Alienista. Ele é um conto bem legal, é bem curtinho, deve ter umas 50 páginas, dá para ler rapidinho. Nós vamos disponibilizar para vocês depois no material um HQ e depois um vídeo também de uma novela que fizeram de adaptação do Alienista. E é um livro que vai falar justamente desse período, desse contexto histórico do positivismo e da inserção do positivismo no Brasil. O Alienista ele é escrito lá no início da década de 1880, no Brasil, por Machado de Assis, e é um livro que critica profundamente a ideia do positivismo, que é a questão do protagonista da obra, que é o Simão Bacamarte, um doutor formado em Pádua e formado em Coimbra, das universidades europeias. Então, era um cara muito sabedor dos conhecimentos científicos, detenedor do conhecimento científico. E esse cara, o Simão Bacamarte, ele vai ser representado como um grande intelectual da elite brasileira, que foi enviado para a Europa, então ele sabe das coisas. E esse cara que sabe das coisas, ele vai decidir, por puro amor à ciência, abrir mão de cargos importantíssimos no Império para abrir uma nova clínica, um novo hospício numa cidade pequena do interior do Rio de Janeiro. E quando ele faz isso, ele sempre vai tentar argumentar, e quando vocês verem o HQ, quando vocês lerem o HQ, quando vocês verem a novela, vocês vão perceber isso, ele vai sempre tentar argumentar as questões dele através da ciência. Então, ele executa essas funções por amor à ciência, porque a ciência tem a verdade, porque a ciência é o caminho do progresso, porque a ciência é que vai ajudar a humanidade. Então, esse tipo de pensamento positivista, ele também influenciou bastante a história do Brasil a partir do final do século XIX. Isso daí está muito presente, sobretudo, na nossa bandeira, se nós olharmos. A nossa bandeira ela contém um lema positivista. E esse lema positivista foi influenciado por pessoas como, por exemplo, Benjamin Constant, que é um grande intelectual que influenciou a classe intelectual e elite brasileira naquele período. E tem uma frase muito célebre dele que diz que nós todos vivos somos governados por mortos. Então, quando ele fala isso, ele está falando que, na verdade verdadeira, tudo que nós fazemos na nossa vida é pautado em algo que já ocorreu, em algo que já aconteceu, em um filósofo, em um matemático, em um físico que já morreu e que nós estamos assumindo essas leis naturais até hoje. Isso daí é uma defesa muito forte da ciência como o único caminho, como única estrada para progresso. Então, gente, agora a Luísa vai falar um pouquinho mais sobre a questão de como o positivismo ele vai influenciar a história no Brasil, sobretudo usando esse livro aqui que a gente falou agora. O Diogo trouxe bastante alguns aspectos do conto, né? Que aí vocês podem dar uma olhada, está disponível na internet, a gente vai mandar esses materiais mesmo, como o Diogo trouxe. E aí, para a gente, o que é importante, o que fica marcante, é porque quando a gente olha, lê esse conto, a gente toma ele também como uma fonte, né? Nós agora no presente, a gente vai ler o conto do Machado de Assis, a gente vai ler já com algumas questões na cabeça. Primeiro, sabendo quem é o Machado de Assis, qual era a sua posição, como ele se relacionava à época na sociedade, qual é o contexto da sociedade dessa época. Então, é uma sociedade que ainda é escravocrata, que chega no século XIX, e ainda essa questão com essa
com essa forma de trabalho da mão escrava, da mão escravizada negra, e como é que isso vai aparecer, né, na escrita dele. Isso aparece na escrita, o Diogo foi trazendo algumas questões, muito pela presença do personagem principal, que é o Bacamarte, né? Ele começa já mostrando pra gente, relatando um pouco de como é que isso acontecia. O Bacamarte é um filho na Terra, que a gente chama do nativo da Terra, que nasceu aqui, é filho da elite, e que foi para a Europa estudar. Isso acontecia, né? Os filhos dos fazendeiros, os filhos dos senhores, os filhos da elite do Brasil, desse período do Brasil, eles iam para a Europa estudar, porque aqui a gente não tinha grandes centros de estudo, universidades. Essa também é uma questão que os positivistas têm para a história do Brasil, que o Brasil precisa produzir o seu conhecimento, que o Brasil precisa ter os seus cientistas, né? Então, isso vai se desenvolver, vai desenrolar em algumas coisas no começo do século XX, mas nesse momento, as pessoas que queriam estudar, as pessoas que da elite iam estudar, elas iam para a Europa. E lá na Europa é que ele toma contato com essas discussões e com o acúmulo de pensamento, como a gente mostrou na aula. Quando ele chega aqui no Brasil, apesar dele ser o cara que vai colocar, né, no conto em xeque, testar essas ideias que ajudam a gente a entender melhor o positivismo, que é essa busca pela razão, mas ainda existe uma herança, né? Tipo, uma herança da sociedade que ele tem, uma herança das relações sociais que estão aqui. Então, ele vai para Itaguaí, interior do Rio de Janeiro, eu acho, né? E vai testar essas ideias. Ele quer produzir a Casa Verde, né? Que hoje a gente entende como um manicômio, para ver quais são as pessoas que estão dentro desse ideal racional. Quais são as pessoas que reproduzem esse ideal racional. Tem uma descrição, que é a descrição de como ele escolhe a esposa, porque ele quer continuar a sua família, a hereditariedade, que é uma questão na época, mas essa escolha é por características racionais. Então, tanto o quanto ela reproduz, o quanto ela tem dessas características racionais. E aí tem vários momentos que ele vai testando e colocando as pessoas em xeque na história para averiguar essa racionalidade, né? Então, essa extrema preocupação com a razão e isso dentro das relações sociais é uma questão da época. Porque, como o Diogo disse, o positivismo vai se desenvolver de tal forma que, à luz das questões positivistas, começam-se a estudar as relações sociais entre as pessoas, buscando entender e a razão com que as pessoas estão se relacionando. Então, ele vai testando isso na história, se vocês olharem, né? Aí, alguns vão para a Casa Verde, aí depois todo mundo que está na Casa Verde, quando representa ou condiz com o que ele acha de racionalidade, sai. Então, os que estão de fora são os irracionais, os que estão dentro do manicômio são os racionais. Tem esse jogo da racionalidade e a irracionalidade, mas sempre à luz do que o Bacamarte pensa sobre a razão. Então, ele é o grande bastião, né? Ele é o que produz a razão, que produz os modelos, o que produz o que vai ser testado ou não. Você ia falar alguma coisa, Diego? Não, isso daí é só para concluir, né? Também é muito interessante como a ironia é trabalhada no Machado de Assis, porque ele vai trabalhar esse estereótipo da elite brasileira naquele período, e ele também vai trabalhar com a ideia da ciência e da sua irrefutabilidade, né? Então, naquele período, naquele contexto em que estava inserido Simão Bacamarte, a todo momento as pessoas, os vereadores, o barbeiro, as personagens secundárias que estão rodeadas em Itaguaí, elas vão questionar em certo momento a atitude do Simão Bacamarte. Poxa, mas quem determina que esse homem prenda as pessoas? Não, é a ciência. Então ninguém questiona a ciência, porque a ciência seria algo neutro, a ciência seria algo fora de paixões, fora de intenções políticas e partidárias. Então, o Machado de Assis ele trabalha brilhantemente também essas ideias, essas reflexões que vão estar presentes naquele período e até hoje, nos dias de hoje, nós também sempre vamos naturalizar, isso daí é uma herança do positivismo no nosso senso comum, de naturalizar a ciência como algo que é isento de paixões, que é isento de percepções políticas, sociais sobre aquele problema. Isso daí está presente, inclusive, em exemplos como recentemente do Covid-19,
onde você cria uma vacina, onde você cria uma tentativa de vacina, e o público que é escolhido para essa vacina, para receber essa vacina, são os africanos. Por que justamente os africanos e não outras etnias, não outros continentes? Por que não os outros? E por que tem que ser os africanos para receber essa tentativa de cura, né? Sem garantia, sem contrapartida nenhuma? Então, a questão da ciência como algo neutro, como algo isento de paixões, é uma grande herança do positivismo, para o bem e para o mal, porque ela vai acabar sendo utilizada como uma ferramenta política ao longo dos anos, como nós veremos a partir do segundo bimestre. Então, gente, é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procurem, tá bom? Luiz, você quer falar mais alguma coisa? Não, é só reforçar mesmo isso que você trouxe no final, que toda vez que a gente traz essas discussões sobre senso comum, sobre conhecimento científico, não é para valorizar ou dizer que uma forma de conhecimento é melhor que a outra, não. São formas de conhecimento diferentes, que trazem resultados diferentes, que são produzidos em contextos diferentes, né? Então, a mitologia é uma forma diferente de conhecimento, diferente do conhecimento positivista, que tem um contexto também específico, né? E quando a gente está em sala de aula, porque é sempre bom pensar o quanto a gente se deixa influenciar por ideias que já tem pré-moldadas, né? Então, não é nem para ir, nem 8, nem 80, nem dizer que os positivistas são todos ruins, todos fizeram coisas erradas, e nem aceitar de pronto ou 100% um método e uma preocupação que tem um contexto específico. Isso para a história é muito importante, porque em sala de aula a gente sempre questiona muito, né? Quem é o sujeito histórico, como é que esse sujeito histórico ele é escrito na história, quais são as preocupações da história, como a gente usa as fontes. E aí a gente tem uma aula de positivismo, porque dentro das correntes ele é importante. Para todas as ciências, na verdade, ele é importante, né? Fundou o que a gente chama hoje de ciência mesmo, né? De conhecimento científico testado, exato, que tem um método, recurso. Mas existem outras formas de conhecimento que a gente não pode colocar numa escala ou numa evolução que é melhor ou que é pior. Então é sempre bom pensar nisso. Nem 8, nem 80. Entender os contextos, entender os efeitos na sociedade de tudo. Então é isso aí, gente. Essa foi a aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que nós falamos ou trouxemos, pode procurar a gente que a gente tira, beleza? Tchau, até mais. Quando ele vem voltando na beira da praia, fica logo assim de jeito pra peixe comprar. Peixe a 100 mil reais o quilo, ninguém quer pagar, e todos querem peixe bonito.